O número 7 é o número da perfeição. Deus, na sua perfeição, descansou no sétimo dia. O vídeo de hoje nós iremos tratar de algo muito especial relacionado à questão do 7. Nós iremos ver 7 passos para um encontro com Cristo. E é importante nós observarmos que na vida tudo é importante que haja harmonia. À luz da Bíblia, são necessários nós darmos 7 passos para encontrarmos com Jesus. Iremos mencionar eles na sequência. O primeiro passo é ouvir. O segundo é crer, o terceiro é arrepender, o quarto é confessar, o quinto é converter, o sexto aprender e o sétimo permanecer. Portanto, para nós termos um encontro real com Jesus, estes 7 passos são necessários. E a Bíblia apresenta os detalhes quando nós iremos nos deparar com cada um destes passos. O primeiro passo é ouvir. O próprio Jesus, ele recomendou que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que lhe enviou tenha a vida eterna. Nós podemos confirmar com esta referência de João 5:24. O segundo passo, crer. Crer é necessário. O próprio Jesus afirmou dizendo que é necessário crermos no Evangelho, conforme ele afirma em Marcos 1:15. E o terceiro passo é arrepender. É necessário que o ser humano se arrependa dos seus pecados para que possa assim receber o perdão. O quarto passo é confessar. Logo após o arrependimento é necessário que haja uma confissão. E Jesus afirmou em Mateus 10:32, aquele que me confessar, eu também o confessarei diante do Pai. E o quinto passo, converter. A conversão faz parte desta caminhada para encontrar Jesus. O apóstolo nos recomenda que é preciso nós nos arrependermos e nos convertermos. E o próprio Jesus alertou que devemos nos converter ao Evangelho. E após a conversão, nós temos aí o sexto passo, que é o aprender. Aprender de Jesus é uma necessidade para encontrar-se com Ele. E Ele mesmo afirmou em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E por fim, o permanecer. Permanecer é necessário para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, porque Ele mesmo afirmou em Mateus 24:13, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, é importante nós compreendermos que é necessário darmos estes 7 passos para termos um encontro real com Jesus. E aí nós vamos rever agora que é necessário ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, nos convertermos ao Evangelho de Cristo, aprendermos com Jesus e permanecermos fiéis até o fim, para que possamos assim ter um encontro real com Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero citar um exemplo de um personagem na história cristã que ele fez como realmente é necessário. Ele deu os 7 passos para encontrar-se com Jesus e ele teve um encontro real com Jesus. Este personagem é o apóstolo Paulo, um dos mais conhecidos missionários da história cristã. Paulo, ele passou pelos 7 passos que é necessário ser dados para encontrar-se com Cristo. Ele ouviu Jesus falando com ele. Ele teve aquele privilégio de ouvir o próprio Jesus mencionar o seu nome quando, no caminho de Damasco, Jesus falou com ele dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo ouviu a voz do próprio Jesus. E ele, após ouvir a sua voz, ele creu no Senhor Jesus, porque o próprio Jesus se revelou dizendo, eu sou Jesus. E após ele crer no Senhor Jesus, ele se arrependeu de todos os seus pecados, de tudo aquilo que ele estava fazendo contra o próprio Senhor Jesus, pois ele perseguia os seguidores de Jesus. E depois do seu arrependimento, ele confessou Jesus como Salvador, pois ele, assim sendo orientado pelo próprio Jesus, prosseguiu na caminhada e assim encontrou-se com Ananias e ali ele, confessando seus pecados a Jesus, recebeu a oração da fé feita por Ananias. E ali, ele confessando os seus pecados a Jesus, ele agora recebeu aquele alívio que a Bíblia promete. Todos que confessam ao Senhor Jesus todos os seus pecados, recebem o perdão dos pecados. E agora, depois da confissão, Paulo agora se converte ao Evangelho. Antes ele perseguia aqueles que seguiam Jesus e agora ele, convertido,
passa a defender o Evangelho de Jesus Cristo. E após a sua conversão, ele agora aprende com Jesus. Paulo teve o privilégio de aprender com Jesus de uma forma muito especial, através de sonhos, visões e revelações. E assim ele passou a aprender do próprio Senhor Jesus. E por fim, ele permaneceu fiel durante toda a sua caminhada, chegando assim a ser um exemplo, como ele mesmo afirmou que ele foi um exemplo de Cristo, pois carregava em seu corpo as marcas de Cristo, que muito sofreu para salvar a humanidade. Então, o apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de seguir estes 7 passos. Ele ouviu Jesus falar com ele creu no Senhor Jesus, ele arrependeu-se dos seus pecados, ele confessou Jesus como Salvador, converteu-se ao Evangelho de Cristo, aprendeu com Jesus e permaneceu fiel até o fim da sua caminhada, como ele mesmo afirmou em 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele ali encerrando a sua carreira, tendo por certo que seria ali encerrada a sua caminhada, ele permaneceu naquela convicção que Jesus tinha falado com ele, que daria a ele a coroa da vida. E ele encerra dizendo que está lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da vida me está reservada, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a vinda do Senhor. Então, Paulo permaneceu fiel, cumprindo assim os 7 passos para encontrar Jesus. E eu quero citar um outro exemplo básico, simples, mas também real. Eu mesmo tive este mesmo privilégio que o apóstolo Paulo. Pude ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e quando ouvi, eu acreditei no Evangelho. Depois que eu acreditei, eu arrependi-me dos meus pecados, eu confessei Jesus como Salvador, me converti a Cristo pela mensagem do Evangelho e passei a aprender de Jesus e luto até o momento para permanecer fiel, servindo ao Senhor, para um dia poder, assim como o apóstolo Paulo manteve a convicção de estar com Cristo, eu também tenho esta mesma esperança. Então, que você faça como a Bíblia recomenda, como o apóstolo Paulo fez, como eu fiz e como todos precisam fazer para encontrar-se com Jesus e trilhar por estes 7 passos. Eu tive este privilégio de ouvir o Evangelho, de aceitar o Evangelho, acreditando nele, de confessar Jesus depois do arrependimento, de me converter, aprender com Jesus e permanecer fiel para que um dia possa chegar no céu. Então, é muito importante que eu e você possamos trilhar por estes 7 passos para termos um encontro real com Jesus. E a Bíblia nos orienta como fazer. É realmente necessário nós seguirmos as orientações da palavra do Senhor. Recapitulando, eu quero convidar a você a fazer o que é necessário para encontrar-se com Jesus, trilhando estes 7 passos. Vamos recapitular de forma muito rápida e muito objetiva. É necessário para você ter um encontro real com Jesus, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador, converter-se a Cristo, aprender com Jesus e permanecer fiel até o fim. Aí você terá aquilo que Jesus prometeu, a coroa da vida. Então, vale a pena trilhar com Jesus, caminhar rumo ao encontro com Jesus. E os 7 passos para encontrar-se com Jesus são estes, que não são tão difíceis assim, mas são necessários se fazer para encontrar-se verdadeiramente com Jesus. Lembrando que é preciso ouvir, crer, arrepender, confessar, converter-se, aprender e permanecer fiel, e assim você terá um encontro real com Jesus e que Deus lhe abençoe. Quero agora agradecer de forma muito especial você que já se inscreveu no meu canal, muitíssimo obrigado. Você que ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, é um prazer contar com você. Deixe o seu like, compartilhe, comente e nos ajude a continuar fazendo esta missão, anunciar a salvação a muitas vidas. E o próximo vídeo teremos aí algo muito especial e eu espero você até breve.